não votou e nem justificou o voto tem até o dia 25 desse mês para se regularizar. Caso contrário, o eleitor sofre uma série de restrições. A sala de atendimento ao eleitor no TRE amanheceu lotada. Hernani deixou de votar algumas vezes, mas, segundo ele, isso não deve voltar a acontecer. Eu já estou em Manaus há 10 anos e a maioria das eleições eu justifiquei meu voto. Então eu resolvi transferir para cá, não tenho intenção de mudar de Manaus e para exercer meu direito de cidadão aqui localmente, né? Em todo o Amazonas, mais de 32 mil eleitores estão em situação irregular, 19 mil só em Manaus. Quem não se regularizar até o dia 25 desse mês fica com várias restrições. Não pode tirar o passaporte ou tomar posse em cargos públicos e nem se matricular em instituições de ensino público. Em alguns casos, o eleitor pode até perder o título. Bem, se eles deixarem de votar 3 eleições consecutivas e não justificarem, esse título será cancelado. Tem multa? A multa é R$ 3,51 cada turno que ele deixou de votar. Os eleitores com idade entre 16 e 18 anos e acima de 70 anos, mesmo que tenham título e não tenham votado, não entram nessa lista. Em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Ponte Rio Negro recebeu uma iluminação diferente ontem à noite. A Ponte Azul, jogos de luzes chamavam a atenção de longe. A cor foi definida pela Organização das Nações Unidas como símbolo do autismo. Isso porque a síndrome atinge principalmente os meninos. O ato simbólico é uma forma de sensibilizar as pessoas. A incidência do autismo é de 5 a cada 1000 crianças, sendo mais comum no sexo masculino, na razão de 4 homens para cada uma mulher afetada. Ontem à noite, movimentos ligados ao autismo e órgãos estaduais participaram de uma ação de conscientização no Porto do São Raimundo, zona oeste de Manaus. No Amazonas, o número de autistas já chega a 20 mil. O maior problema enfrentado pelas vítimas desse transtorno é o preconceito. Simone sabe bem disso, ela tem 2 filhos autistas. A sociedade ela acha que a criança deficiente, a criança com autismo, ela tem que ter escrito na testa. As pessoas ainda associam a imagem aquela criança que vivia perdida, entendeu? Mas são 70 tipos e mais de 150 subtipos. A acessibilidade à educação também é um problema para os autistas. O que falta melhorar é o currículo, é a grade escolar, do curso de pedagogia, de qualquer curso que vá formar professores, porque isso precisa ser melhorado, porque a partir do momento em que as instituições tiverem informações, tiverem como saber cuidar dessas pessoas, claro, a sociedade vai melhorar. A partir do momento que elas não têm nenhuma informação sobre isso, elas realmente vão dizer que não estão preparadas. Nós vamos com certeza dar passos largos, avançar para que esses programas, não só do autismo, como muitos outros também, consiga seguir adiante e cada vez mais trazer essas crianças para essa inclusão juntos a qualquer criança, que são crianças lindas, normais, perfeitas, e que a cada ano o Amazonas abraça, siga em frente, saia na frente, porque é isso que nós queremos, uma justiça social e políticas públicas que realmente funcione aqui no estado do Amazonas. Os ônibus de Manaus têm elevadores de acesso para cadeirantes, mas muitos usuários reclamam que a maioria desses equipamentos não funciona. Seu Márcio e a filha de 14 anos levantam cedo. Às 6h30 da manhã já seguem para a fisioterapia. E as dificuldades começam ainda na rua de casa. As calçadas irregulares e cheias de mato fazem pai e filha se arriscarem na pista. 15 minutos na parada e a pior parte da viagem começa. Para entrar no ônibus só contando com a solidariedade. O elevador não funciona. Depois do transtorno, o agricultor consegue colocar a menina no espaço reservado para deficientes físicos. Mas como o cinto de segurança quebrou, durante 25 minutos ele segura a cadeira de rodas para não cair. Tem que segurar aqui, ó, senão ela cai. Sem o cinto é muito difícil aqui. O cinto trava o carrinho, né? Aí o carrinho tá destravado. Aí, se eu for fazer a curva, vai virar, ó. Às 7h30, pai e filha descem no Terminal 5. Mas aqui ainda não é a parada final. O seu Márcio precisa pegar 8 ônibus por dia. Esse é o segundo que ele está entrando e ele vai estar tendo o mesmo problema. A rampa não funciona
e ele vai ter que pedir ajuda novamente. Olha a dificuldade. As pessoas vão passando na frente e ele é o último aqui a entrar. Quando o fiscal da SMTU vê a nossa equipe, ele aborda o motorista e o cobrador, mas deixa o veículo seguir. Vai continuar a viagem, porque está com passageiro, tá bom? Aí depois o carro recolhe para a garagem. Beleza, vai continuar a viagem normal, aí ele recolhe. O agricultor já denunciou 4 vezes o problema ao mesmo fiscal e nada foi resolvido. Segundo o último levantamento do IBGE, mais de 107 mil deficientes físicos vivem na capital do Amazonas. A maioria depende do serviço do transporte público da cidade. De acordo com a SMTU, toda a frota de Manaus, composta de 1.500 ônibus, tem elevador de acesso para cadeirantes. Mas nem todos funcionam. O órgão informou que vai apurar as denúncias. Essas reclamações elas são verificadas, o nosso setor de fiscalização vai em loco, verifica, né, e faz a fiscalização. Após isso é encaminhada à empresa uma notificação para que então seja verificado os problemas, né, detectados. A maioria da população não precisa do equipamento e por isso não nota o problema. Mas para seu Márcio, isso faz muita diferença. Tchau. Obrigado, tá? Tchau. Que dificuldade, né? As testemunhas e os 3 acusados de cometer o triplo homicídio que ficou conhecido como caso Belota, em janeiro desse ano, são ouvidos hoje pela Justiça aqui em Manaus. Os depoimentos começaram às 10 da manhã e foram conduzidos pela juíza Mirza Thelma, do primeiro tribunal do júri. 7 testemunhas de defesa e acusação foram convocadas, além dos 3 acusados, Jimmy Robert de Queiroz Brito, Juan Pablo Cláudio Magalhães e Rodrigo Moraes Alves, que chegaram por volta das 11h30 da manhã. É a primeira vez que os 3 ficaram lado a lado depois da transferência para uma unidade prisional de Manaus. Jimmy segurava um terço em uma das mãos. A pedido da promotoria, nenhuma das testemunhas pôde ser filmada de frente, mas a imprensa acompanhou as audiências. O promotor espera que os acusados mantenham os depoimentos dados à polícia e confessem os crimes. O primeiro a depor foi o investigador Marcelo Maricaua, que trabalhou no caso. Ele disse que Jimmy confessou o crime horas depois das investigações e apontou falhas na segurança do condomínio onde moravam Maria Gracilene Belota e Gabriela Belota. A segunda foi Marília Neve Amorim, empregada do pai de Jimmy, Roberval Roberto Brito. Ela encontrou o corpo do patrão dentro do quarto. A juíza disse que nunca viu Roberval discutir com o filho e que Jimmy, réu confesso, não visitava o pai desde a morte da mãe no fim de 2012. Outra empregada, Virgília Garcia, encontrou os corpos de Gabriela, Maria Gracilene e do cachorro da família. Ela afirmou que o acusado ligou horas antes do crime para saber quem estava na residência. Os advogados de defesa de Jimmy, Juan Pablo e Rodrigo fizeram perguntas às testemunhas e questionaram o investigador se ele conhecia o acusado. Os depoimentos continuam durante a tarde. Depois dessa fase, a juíza vai definir se leva ou não os acusados a júri popular. Se condenados, podem pegar até 100 anos de prisão. O principal acusado do crime, Jimmy Robert, começou a depor agora há pouco e apontou uma 4ª pessoa como mentora dos crimes. Mário Marinho acompanhou o depoimento e nos traz os detalhes. Olá, Mário. Pois é, Mariana, o depoimento de Jimmy começou por volta de 12h30 e logo no começo ele surpreendeu a todos ao dizer que existe uma 4ª pessoa envolvida aí nessa trama. Seria uma mulher identificada como Olga, que teria sido a mentora dos assassinatos. Olga seria a esposa de Benjamin, pai do Jimmy, pai de Roberval, também assassinado pelo trio. Jimmy disse que Olga teria tido 3 encontros com ele ao longo do fim do ano passado e também no início do ano. Foi dela a ordem, inclusive, para matar o cachorro de Gabriela. Segundo Jimmy, Olga sabia que quando Benjamin, ou seja, o avô de Jimmy, soubesse que a filha e a neta teriam sido assassinadas, iria querer ficar com o cachorro e, segundo Jimmy, ela não queria essa cruz para carregar. Mais detalhes sobre esse assunto logo mais às 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Mariana.
Muito obrigada, Mário Marinho. Que absurdo, né? Muito obrigada a você também que nos acompanha sempre pela internet. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.